Olá, neste vídeo vou apresentar um trabalho de comparação entre dois servidores web, o servidor Nginx e o Apache. A ideia é mostrar como cada um se comporta em diferentes cenários de carga, com o objetivo principal de avaliar o desempenho, a eficiência e o consumo de recursos desses servidores, utilizando as ferramentas de observabilidade Prometheus e Grafana para coletar e visualizar essas métricas. Todo o ambiente foi containerizado com Docker e utilizado Docker Compose para realizar a organização desses serviços. Aqui no Docker Compose, a gente tem todos os serviços utilizados, que são os containers para os servidores, para os exporters dos servidores, para o Grafana, para o Prometheus. Esse primeiro é o do Nginx, em que ele é construído através de um Dockerfile do Nginx na pasta Nginx. O IP dele é o 9558.2, que é construído através da matrícula, o final da matrícula, os quatro últimos dígitos, que é 9558. Ele expõe nas portas, ele expõe o servidor na porta 80 e utiliza um Node Exporter para exportar métricas como CPU e memória na porta 91, no caso 9100. Esse aqui é o exporter do Nginx, que é construído através de uma imagem do Nginx Prometheus Exporter, em que o IP dele é 9558.3 e ele é utilizado para exportar métricas como quantidade de requisições e coisas do tipo sobre o servidor Nginx. E ele utiliza esse comando para pegar esse basic status, que seria os status básicos do servidor, e depende do Nginx. Esse aqui é o container do servidor Apache, em que ele é montado através desse Dockerfile Apache, que é da pasta Apache, é construído através desse Dockerfile. A rede é a 95.58.0.4, novamente construída através da matrícula, em que ele expõe a porta 82 na porta 80 do container. E ele também utiliza o Node Exporter para exportar as métricas de CPU, memória, através da porta 9100. E esse é o Apache Exporter, que ele é construído através da imagem do Apache Exporter, para exportar métricas, assim como o Nginx Exporter. O IP dele é 95.58.0.5, ele se expõe à porta 9117, utiliza o comando Apache Status para pegar os status, para pegar as métricas, e ele depende do servidor Apache. Então, esse aqui é o Prometheus, que ele é responsável por realizar o monitoramento, ele pega as métricas dos exporters, ele é criado através dessa imagem, Prometheus, utiliza o IP 95.58.6, ele expõe a porta 9090 na porta 9090, ele depende do Nginx Exporter, do Apache Exporter. Esse aqui é o Grafana, que ele é a ferramenta para visualizar as métricas. Ele é conectado ao Prometheus para visualizar para exibir os dados em forma de dashboard, algum gráfico. Ele exporta a porta 3000 na porta 3000 do container e utiliza o IP 95.58.0.7. E aqui ele define as variáveis de ambiente, ou seja, ele define a senha da administração inicial, que seria admin. Tanto a senha como o usuário seria admin. Aqui seria o cliente, que é responsável por realizar os testes, utilizando scripts em Python. Ele é criado através do Dockerfile do cliente, na pasta cliente. Ele possui um IP 95.58.0.8. Ele depende do Nginx, do Apache, do Prometheus, do Grafana. Esse aqui é a network, que ele define os endereços IP para a rede, que seria 95.58.0.0. E é importante para que todos os serviços, todos os containers estejam na mesma rede, para que eles possam se comunicar. Bom, agora falando sobre o Nginx, em que aqui eu tenho o Dockerfile do Nginx, em que aqui eu baixo a imagem, aqui eu instalo dependências necessárias, como, por exemplo, esse wget para fazer a instalação, para instalar arquivos. Aqui eu instalo o Node Exporter. Por fim, eu copio os arquivos HTML, copio os arquivos de configuração, exponho as portas 80 e o 9100, que é o do Node Exporter, e inicio o Node Exporter em segundo plano e o Nginx em primeiro plano. Aqui são os arquivos de configuração do Nginx, em que eu defino o usuário que vai rodar, ajusto o número de processos, configuro os logs de erros, que eu defino conexões simultâneas, ou seja, a capacidade da concorrência do servidor. E aqui eu defino os formatos de log, ativo o envio de arquivos, as configurações de tempo de conexões, com esse Keep Alive, por exemplo. E aqui eu faço a configuração das rotas, do servidor e das rotas, em que ele escuta na porta 80, e aqui os endpoints, que são as rotas, em que eu tenho o endpoint para expor as métricas simples do Nginx. Aqui a rota raiz, que para pegar os arquivos estáticos da pasta HTML. Aqui
um endpoint para verificar se o servidor está realmente funcionando. Por último, essa última rota, que ele pega os status básicos do servidor, que são as métricas que são exportadas para o Prometheus. Então, e aqui são os arquivos que serão utilizados para realizar os testes, que seria um arquivo de 1 MB, um arquivo de 10 KB, um arquivo de 10 MB. Falando sobre o Apache, esse aqui é o Dockerfile do Apache, ele não é muito diferente do Dockerfile do Nginx, em que eu instalo a imagem oficial do Apache, defino os diretórios, realizar a instalação do wget, que é a ferramenta para realizar o download. Aqui eu faço o download do Node Exporter, que coleta as métricas de CPU, de memória, mesma coisa do Nginx, no container do Nginx. Aqui ele copia os arquivos HTML, copia as configurações, que seria o httpd conf, na verdade, http conf. Ele expõe a porta padrão do Apache, que é 80, e também a do Node Exporter. E por fim, ele inicia o Node Exporter em segundo plano e o HTTP, que seria o Apache, em primeiro plano. E aqui são as configurações do Apache, em que primeiro definido o server root, em qual porta o Apache escuta, os usuários e os grupos. Os usuários e os grupos aqui é definido os módulos que serão utilizados para o Apache tenha suporte a recursos básicos. Aqui ele bloqueia e evita exposições, ele bloqueia arquivos ocultos e evita exposições de configurações sensíveis, define document root, que seria a pasta em que os arquivos HTML estão. Aqui ele permite acesso ao diretório principal, seria, mais uma vez, onde a página do HTML e os arquivos de teste estão. E ele garante que todos os usuários tenham acesso. Aqui são os endpoints essenciais, que seriam o Apache Server, que é onde o Apache ele expõe as métricas para o Prometheus, e um endpoint para visualizar, para verificar se o servidor está ativo. Mais uma vez aqui os arquivos, a pasta HTML e os arquivos usados para os testes, que são .txt. Falando do Prometheus, aqui no Prometheus.yml, a gente tem definições das métricas global, em que aqui ele vai ficar coletando as métricas a cada 5 segundos, vai adicionar os metadados, que seria, vai adicionar metadados das métricas, por exemplo, seria o nome do monitor, o nome do aluno e a matrícula. E aqui, as configurações dos alvos de coleta das métricas, em que ele coleta as métricas dele mesmo, e também do servidor Nginx, utilizando o exporter do Nginx, isso que é o Nginx Exporter, e também do exporter do Apache, para pegar as métricas como quantidade de requisições, por exemplo. Temos esses dois últimos alvos, que seria o Node Exporter, tanto do Nginx como do Apache, em que ele coleta os recursos do container, como CPU, memória, e exporta para a porta 9100, tanto no Nginx quanto no Apache. Bom, agora falando sobre o Grafana, que é a ferramenta que é utilizada para coletar e gerar os dashboards a partir da conexão ao Prometheus, que aqui temos um script que configura o Grafana para usar o Prometheus como fonte de dados, em que aqui é a versão da configuração, esse data source é a lista de fonte de dados, aqui é o nome que aparecerá no Grafana, esse aqui é o tipo de dados, ele é acessado via proxy, aqui é o endereço do servidor do Prometheus, que é HTTP, nova IP do Prometheus e a porta, e aqui é para dizer que é permitido editar o painel do Grafana. Agora falando sobre o cliente, iniciando no script de teste. Eu tenho as importações, e aqui eu defino o número de requisições, que seriam 200, e o número de execuções, que seriam 20, e aqui é a URL do Prometheus. Essa função é a função de consultar o Prometheus, em que eu envio uma requisição HTTP com uma query para a métrica, como por exemplo a CPU, e eu retorno esse resultado, que foi retornado do GET, em um JSON, em formato JSON. Tem a função def coletar CPU e def coletar memória, em que essa função de coletar CPU eu vou montar a query para coletar a métrica do percentual de uso da CPU, utilizando essa linha. E aqui, nessa de coletar memória, montar a query para coletar, para calcular o percentual de uso da memória. Essa função de coletar métricas, ela apenas chama as coletar memória e coletar CPU e converte o valor em um valor de float. Por exemplo, aqui, converte da CPU e aqui converte da memória. Se não tiver nenhum valor, ele atribui valor zero. E que é responsável por executar as requisições em que ele cria um cliente e envia uma requisição GET para o servidor. Então, depois, a partir desse decide da requisição, ele é tornado
em cada servidor. Depois ele retorna um dicionário com o nome do servidor, a taxa de sucesso, se foi sucesso ou não, o tempo total para aquela que durou aquela requisição e o código do status. E essa é a função responsável por realizar o teste de estresse, de fato, em que ela utiliza esse thread pool executor para executar as 200 requisições. Eu vou ter uma quantidade de threads, que é definida nos cenários. Também coleta o tempo total da execução, ou seja, vai pegar o tempo de início e o tempo de fim, já é o tempo total. Aqui eu vou calcular a quantidade de sucesso, ou seja, quantas requisições deram sucesso, e aqui eu vou pegar quantas requisições foram falhas. E aqui eu vou salvar os tempos em que as requisições foram sucesso. Ou seja, eu vou pegar todas as requisições que deram sucesso e adicionar o seu tempo total em tempos, que eu chamo a função de coletar as métricas, que seriam para pegar a CPU e a memória. E aqui, se o tempo, que seria aqui os tempos adicionados das requisições que foram sucesso, se ele tiver alguma requisição, eu vou calcular a latência média, que é a soma dos tempos dividido pelo tamanho, a taxa de requisições por segundo, a latência mínima e a latência máxima. E por fim, eu vou retornar um dicionário. E aqui, na main, temos os cenários, que temos o cenário 1, cenário 2, 3, 9 cenários, em que o primeiro cenário é com um arquivo de 10 KB de TXT e 5 threads. Aí temos 10 threads e 15 threads. E isso em cada cenário. Por exemplo, no cenário de 1 megabyte, eu tenho 5 threads, 10 threads, 15 threads. 10 megabytes, 5 threads, 10 threads e 15 threads. Então, é igual. Aqui eu defino os dicionários para os resultados. E aqui são os testes. Esse primeiro for, ele cuida de percorrer os cenários. E esse segundo for, as execuções. Então, cada cenário, ele vai executar X execuções. Ou seja, por exemplo, o primeiro cenário vai executar 20 execuções. O primeiro cenário vai executar 20 vezes para o servidor Nginx, para o servidor Apache. Ele executa uma vez para o Nginx, executa uma vez para o Apache. Executa a segunda vez para o Nginx, executa a segunda vez para o Apache. E assim por diante. Ele não executa todas as 20 do Nginx para depois executar todas as 20 do Apache. Não, ele não faz isso. E aqui ele salva os resultados. Em que, aqui primeiro ele vai calcular as médias de cada cenário, Nginx, e depois do Apache. E ele salva esses resultados em um CSV. E aqui ele salva as execuções, ou seja, 20 execuções do primeiro cenário, 20 execuções do segundo cenário, 20 execuções do terceiro cenário e assim por diante. Primeiro do Nginx e depois do Apache. E aqui é a geração dos gráficos, em que eu gero um gráfico para a latência média, para a CPU, para o tempo, requisições por segundo e a memória. Agora falando do Dockerfile do cliente, em que eu uso a imagem oficial do Python. Depois eu instalo as dependências de rede, por exemplo, NetTools, Ping, e também instalo as bibliotecas do Python, como o Matplotlib, que é a biblioteca para fazer a geração dos gráficos. E mantenho o container ativo. Agora, falando sobre o script do cliente, em que primeiro tem as importações das bibliotecas. Aqui eu faço a geração de um hash fixo a partir da minha matrícula e do meu nome. E esse hash é utilizado para o cabeçalho xCustom ID em todas as requisições para identificar os clientes. E aqui eu tenho a classe cliente, que eu tenho o construtor, a função para dividir as requisições, em que eu separo o método, o caminho e o cabeçalho. Aqui eu tenho a função de enviar requisição, em que primeiro eu crio o socket, monto a requisição HTTP com o cabeçalho xCustom ID e envio a requisição. Eu recebo a mensagem e calculo o tempo total da operação. Ou seja, aqui eu defino o tempo inicial e aqui eu calculo o tempo total. Ou seja, o tempo total de toda essa operação. Aqui eu chamo a dividir requisição e eu retorno um dicionário com código do status, o tempo total, o cabeçalho, se foi sucesso e o xCustom ID, que é tanto ID recebido como ID esperado. E nesse arquivo, criamos os arquivos de teste de diferentes tamanhos, tanto para o servidor Nginx quanto para o servidor do Apache. Essa primeira função ela é a função que vai realizar a geração dos arquivos. Aqui ela vai escrever a letra T até atingir o tamanho desejado, que no caso seria, por exemplo, 10 KB, 1 megabyte, 10 megabytes. Aqui os caminhos para o diretório para a pasta do Apache e para a pasta do Nginx. E aqui eu chamo para a geração as funções para a geração dos arquivos, em que eu passo o nome do arquivo e aqui o tamanho em kbytes. Bom, eu tenho esse arquivo para gerar CSV, em que eu gero também eu faço o cálculo das médias por cenário, ou seja, primeiro cenário, 20 execuções, calculo a média dessas 20, desse primeiro cenário. Segundo cenário, média das 20 execuções e assim por diante. E aqui eu também tenho a função de salvar as execuções, ou seja, eu salvo cada execução, veja, o primeiro cenário, 20 execuções.
Segundo cenário, 20 execuções. Terceiro cenário, 20 execuções. Eu salvo todas essas execuções dentro de um CSV. E aqui eu salvo a média das execuções, ou seja, essas médias que foram calculadas nessa função, eu salvo, eu salvo no CSV através dessa função. O arquivo de gerar gráfico e aqui as funções, em que eu carrego os CSVs, aqui nesse carrega médias, e transformo em um data frame do Pandas. Eu gero gráficos da latência média, da CPU, do uso de CPU, do tempo total, da taxa de requisições por segundo e do uso de memória. Para executar o programa, criei esse run.py, em que eu tenho um menuzinho, em que inicio o container, executar os testes, parar o container, ver logs. Aqui, para executar, eu executo esse subprocesso, que seria o docker compose up, menos -d build. Aqui, para executar os testes, que eu executo somente o arquivo de testes. Aqui, para parar os containers, usando esse comando docker compose down. E aqui, para mostrar os logs, que é o menuzinho. Eu vou mostrar agora o projeto executando. Mas antes de tudo, para não demorar muito nos testes, eu vou modificar aqui a quantidade de requisições, o número de requisições. Eu vou botar 20 requisições. E o número de execuções eu vou botar 5, só para ilustrar. Para executar o comando, eu vou dar Python runpy. Primeiro comando, para iniciar o container. Os containers foram iniciados, como a gente pode ver aqui, estão todos ativos. Vou executar os testes. Então, os testes foram executados e foi criado os gráficos da latência média, da memória, assim por diante. Agora, a gente pode ver no Prometheus. Vamos ver a quantidade total de requisições do Nginx. E vamos ver também a quantidade de requisições do Apache. O nome das variáveis são diferentes. Aqui agora a gente pode ver também no Grafana. E vou utilizar o rate, que é para ver as requisições chegando dentro de uma janela de tempo. Então, aqui mostra as requisições chegando ao longo dos segundos. E também podemos usar para ver o do Apache. Aqui a gente pode ver o do Apache e também o do Nginx. E a gente também pode ver sem esse rate, esse hat, que é apenas com a métrica. Prometheus. Então a gente pode ver, por exemplo, a quantidade de HTTPs, request HTTPs. 934. Isso do Nginx. E a gente pode ver também no Grafana, por exemplo. Nos últimos 5 minutos. Também ver do Apache, por exemplo. Vamos ver alguma métrica do Apache. Exemplo. E a gente tem dos dois servidores.
Como for a mesma quantidade, os dois estão juntos, mas, por exemplo, a gente pode escolher ver só o do Nginx ou só o do Apache. A gente tem a opção de ver os logs, por exemplo, e fará os containers. Então, os containers foram parados e removidos.